que é o tempo? A gente inventou ele? A gente pode lembrar do futuro como a gente lembra do passado? Como é que o tempo impacta nos nossos comportamentos e nas nossas emoções? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco do que é o tempo e como a gente funciona com relação a ele. O tempo é, em partes, uma invenção humana. A natureza, num geral, não tem necessidade de medir a passagem do tempo, enfim, ela reage à passagem do tempo. Ainda assim, os primeiros agricultores reagiam lá nos períodos de dia, de noite, as estações do ano, enfim. Em algum momento da história, a gente acabou criando o hábito de medir e nos guiar pela passagem do tempo, até a Revolução Industrial. E aí foi preciso sincronizar todo mundo, porque estava todo mundo na fábrica. E aí isso vai acabar se estendendo para a vida particular dessas pessoas. E aí, quando a gente entra na era da internet, a noção de espaço foi quebrada. E o tempo passou a ser instantâneo, porque a gente pode se comunicar a qualquer momento com uma pessoa em qualquer parte da Terra. E isso em tempo real. Mas a nossa noção interna de tempo é muito subjetiva. Ela parece que está sempre avançando, mas a gente não consegue lembrar do futuro. E aí tu deve perguntar, mas como assim? Que papo é esse? Bom, para a maior parte da física, o passado e o futuro coexistem, junto com o presente. As leis que regem a natureza são simétricas no tempo. Isso quer dizer que elas são reversíveis. Não deveria haver diferença entre ir do passado para o futuro ou vice-versa. Aí vem a pergunta, mas então, essa história de tempo existe? Eu digo, claro, né? Porque senão o que é aquilo que a gente reclama que sempre está nos faltando se não é o tempo? Tem que existir. Bom, em 1927, nota que é bem recente, teve um sujeito chamado Sir Arthur Eddington, que ele definiu o que a gente chama de seta do tempo. E aí ele observou o aumento de uma coisa chamada entropia no futuro em comparação com o passado. Isso respeita lá a segunda lei da termodinâmica, que é a única, ou uma das únicas leis que são irreversíveis da física. E esse é o contraste científico entre o que as fórmulas, os modelos matemáticos exibem e a nossa percepção cotidiana da passagem do tempo. Eu vou te dar um exemplo, para ficar fácil de entender. Se eu te mostrar um pêndulo, um relógio de pêndulo, no movimento dele normal, tu não tem como saber se esse vídeo está avançando ou se eu estou retrocedendo o vídeo. O movimento é o mesmo. Agora, se eu te mostrar a queda de um ovo e ele estilhaçando no chão, é fácil saber quando o vídeo está avançando ou quando ele está retrocedendo. O aumento da entropia. O que é entropia? É causa, é desordem. Nesse caso, é o ovo se espatifando. Enfim, ele marca a passagem do tempo de uma forma irreversível. Porque na natureza tu nunca vai ver o ovo se reconstruindo após ter se quebrado, mas tu vê ele se quebrando eventualmente. E aí veio um cara chamado Einstein com uma tal de teoria da relatividade, e ele foi um dos primeiros a sinalizar isso dali, que a percepção da passagem do tempo da gente depende do lado da porta do banheiro que a gente está. E aí a gente às vezes percebe que o tempo parece que passa devagar e às vezes parece que voa. E como é que isso nos afeta? Bom, o tempo é usado como um índice das nossas memórias. A nossa percepção de passagem do tempo se baseia nas memórias. Então, por isso que tem algumas experiências que parecem ter sido mais longas e outras mais curtas. E essa percepção é diferente de quando a gente está vivendo a situação e de quando a gente está lembrando dela. Por exemplo, quando a gente realiza uma viagem sensacional, aquelas viagens incríveis, a gente já tem muita memória sobre ela, porque tem muita coisa nova. E ao lembrar, parece que foi mais longo do que realmente foi. E enquanto a gente está vivendo isso, parece que está tudo passando muito rápido, aconteceu de uma forma acelerada, foi uma loucura. Em contrapartida, quando a gente está numa situação tediosa, a gente retém menos memória, até porque tem pouca coisa interessante acontecendo. E a nossa percepção instantânea do tempo é de demora, as horas não passam, mas ao lembrar parece que foi pouca coisa. Quando a gente lembra, parece que o tempo não passava, mas a gente não consegue justificar o tempo que a gente gastou ali. É estranho.
a era da internet trouxe também uma quantidade incrível de informação para o nosso dia a dia, que tá tudo, não tem mais distância, não tem mais barreira, e essa quantidade toda, especialmente ligada à velocidade de comunicação, gerou uma pressão na sociedade, e aí nos instalou aquele estado de urgência constante, sempre tudo para ontem. E isso acaba possuindo um impacto muito rápido, muito objetivo na nossa noção de felicidade. O excesso de informação gera desorientação pela dificuldade que a gente acaba tendo de organizar essas ideias. E isso é outro troço que é fácil de entender, porque quando a gente é exposto à experiência, a gente muda, né? A gente passa a ter um outro tipo de pensamento. Se a gente é exposto a muitas experiências em pouco espaço de tempo, às vezes a gente não consegue se dar conta de todas as mudanças que estão acontecendo. E aí essa desorientação acaba se traduzindo em infelicidade. As nossas relações interpessoais também sofrem. A gente tem menos olho no olho, a gente tem menos conversa assim próxima, mas a gente tem um monte de conexão instantânea digital. Então a gente está nos orientando cada vez mais para o futuro, enquanto sociedade, né? E aí tem a ansiedade batendo na porta, que é o medo do futuro, a procrastinação que aparece tentando nos dar uma recompensa imediata em detrimento de um ganho futuro, e isso tudo acaba gerando frustração, tristeza, enfim. Qual é que é a saída? É tentar aumentar a experiência presente. Aqueles bons momentos, momentos de qualidade, sozinho ou com outras pessoas, não faz diferença. Meditação, leitura, conversa com amigos, sem ficar olhando o celular, o autocuidado, né, ou algum hobby. A gente consegue notar que a gente não pode desacelerar completamente a nossa vida. Mas o que tu acha de reservar um momento do dia para diminuir o ritmo, para aproveitar o instante presente e isso fazer a passagem do tempo parecer um pouco mais positiva para ti? O fato é que o tempo voa, mas a boa notícia é que tu é o piloto. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Me segue aqui nas redes sociais para receber mais conteúdos quanto esse. Me diz aqui nos comentários o que tu achou, se tu te identificou com isso. E um grande abraço, até o próximo vídeo.